Meu coração parou de bater por um minuto. Por um minuto, é isso. De Paul Gillette, que passou de 287 algae de pura massa para parecer completamente diferente em uma entrevista recente, a Ronnie Coleman, um MR Olympia 8 vezes, cuja vida agora não se parece em nada com seus dias no palco. Neste vídeo, estamos analisando fisiculturistas que passaram pelas maiores transformações e se tornaram completamente irreconhecíveis depois de Paul Gillette, com 1,88 metros de altura e subindo ao palco com 287 lb. Paul era o tipo de homem que fazia toda a plateia de um show de fisiculturismo ficar completamente em silêncio, não apenas por admiração, mas por algo mais próximo do espanto, da incredulidade, do instinto muito humano que ativa quando você vê algo que seu cérebro não consegue processar imediatamente. Chamavam-no de Jurassic Paul. Chamavam-no de Frankenstein. Joe Weider, o padrinho do fisiculturismo em pessoa, supostamente viu a pose de duplo bíceps de Paul pela primeira vez e ficou tão impressionado que lhe ofereceu um contrato de 3.500 por mês apenas para comer, dormir e treinar. Um menino do Canadá que cresceu quebrado tinha sido pago para se tornar um monstro. E então veio o Arnold Classic de 1994. Paul entrou na pré-seleção parecendo a força mais imparável daquele palco. Ele tinha o tamanho, tinha o condicionamento, tinha a presença. E então, em um dos momentos mais aterradores na história do fisiculturismo profissional, tudo deu errado de uma vez. A desidratação severa e o uso de diuréticos causaram um episódio de cãibra em todo o corpo tão catastrófico que Paul literalmente congelou no meio da pose. Braços travados, pernas travadas, gritando "Oh my God" na frente de uma multidão atordoada antes que 4 homens tivessem que carregá-lo para fora do palco. Mas o que a maioria das pessoas não sabia, o que só saiu mais tarde nas confissões silenciosas que os atletas fazem quando os holofotes se apagam, era o que aconteceu naqueles minutos aterradores nos bastidores. Meu coração parou de bater por um minuto. Por um minuto, é isso. Leia novamente. Seu coração parou por um minuto inteiro. Os paramédicos tiveram que trazê-lo de volta. Ele mais tarde se referiu a isso como morrer legalmente no palco, uma afirmação tão clara, tão calmamente entregue que de alguma forma a torna mais arrepiante em vez de menos. Isso não era uma cãibra. Este era um homem parado no limite absoluto da existência humana. Uma má decisão de preparação longe de nunca sair daquele palco. E os fãs ainda debatem até hoje se, não fosse pelos diuréticos, Paul Gillette deveria ter saído com aquele troféu. Paul também falou abertamente sobre enfrentar o racismo sistêmico dentro do fisiculturismo profissional, uma admissão rara e corajosa em um esporte que raramente tinha essas conversas. Os profissionais negros receberam muito menos capas de revistas e oportunidades promocionais, independentemente de seu mérito físico. Paul se sentiu negligenciado. Ele era 287 EBI de silência documentada, e nem sempre era suficiente. Depois de se aposentar da competição IFBB por volta de 2012, Paul se afastou completamente do treinamento pesado e continuou construindo o WBFF, um império de modelagem de fitness de sua própria autoria. Mas o corpo, aquele corpo que uma vez fez a mandíbula de Joe Weider cair, vídeos recentes e TikToks de 2025 e 2026 mostram um Paul Gillette que os fãs descrevem como quase completamente irreconhecível. Uma silhueta magra e mole com gordura na região abdominal e nenhum rastro visível do homem que uma vez manteve um esporte inteiro em suas mãos enormes. As reações dos fãs se tornaram virais com um comentário chamando de irreconhecível depois de toda a preparação extrema que ele submeteu seu corpo. Agora com 60 e poucos anos, realizando eventos nas Bahamas e comentando sobre o esporte que ajudou a definir, o próprio Paul admite que era bruta e inflexível dos anos 90 e o corpo que ela exigia nunca podem ser replicados. Ele está em paz, mas o fantasma de Frankenstein ainda assombra cada manchete. E falando sobre o custo devastador de empurrar o corpo ao seu limite absoluto e o que acontece quando os rins começam a enviar seu aviso final, desesperado e silencioso, nossa próxima história é uma das mais trágicas que o esporte já Tom Prince. Há um tipo particular de crueldade em ver um homem que dedicou cada molécula de seu ser a construir a fisiologia mais extrema possível, e depois ver os próprios órgãos que o mantêm vivo começarem a falhar em silêncio, sem aviso, antes que ele nunca realmente tivesse a chance de mostrar ao mundo do que era capaz. Essa é a história de Tom Prince. No pico de sua entre-safra,
Tom Prince pesava 312 lb. Isso não é uma digitação incorreta. 312 pelca de músculo denso, detalhado e lendariamente desenvolvido com isquiotibiais tão espessos e estriados que os fãs e profissionais colegas falavam sobre eles da forma como as pessoas falam sobre obras de arte. Ele era um profissional IFBB em ascensão, terminando em terceiro lugar no Night of Champions de 2001, e a comunidade de fisiculturismo começava a sussurrar seu nome com o tipo de reverência reservada para futuros contendores do Olímpia. E então seus rins começaram a falhar. Diagnosticado com uma rara doença renal, focal segmental ou FSGS, por volta de 2002 e 2003, Tom foi confrontado com uma realidade que nenhuma quantidade de disciplina ou força de vontade poderia treinar. Os médicos foram diretos. Seu corpo não conseguiria sobreviver a outra preparação para a competição. O debate em torno da causa girou por anos. Cortes extremos de água de até 82 pelgs em uma única preparação. Uso pesado de analgésicos e ibuprofeno para suportar a dor do treinamento e o estresse agravado de peso corporal extremo em órgãos já comprometidos foram todos citados. Também pode ter havido um componente genético. A verdade, como em tantas dessas histórias, é provavelmente tudo isso. O que ele sabia naquele momento, o que os números em um relatório de laboratório lhe diziam, era que a escolha era simples. Compete e morre, ou se aposenta e vive. Sabe, era como uoa. Sabe, tipo, agora 3.9 é insuficiência renal. Certo, 6.9 é insuficiência renal aguda, o que significa que nunca voltará. Certo. Como uma vez que você ultrapassa isso, você é o fim. Certo, quanto aos seus rins. Então, eu ainda estava ligeiramente, novamente, na minha cabeça, novamente, um pouco mais motivado para o meu próprio bem. Sempre foi uma das minhas linhas favoritas. Ele escolheu a vida. Ele se aposentou. E o quadro de 312 Belk que uma vez comandava salas inteiras começou a encolher para algo irreconhecível. Não por escolha, não por preguiça, mas porque a máquina que alimentava aquela fisiologia nunca foi projetada para funcionar sem o mesmo combustível extremo que estava simultaneamente destruindo, fora do guiar, fora dos protocolos extremos, fora da preparação para a competição. O corpo simplesmente não conseguiu manter o que tinha construído. Fãs que se lembravam daqueles isquiotibiais lendários estavam postando comparações lado a lado online, chamando-as de deprimente, lutando para reconciliar o antes com o depois. Em 2012, um transplante de rim deu a Tom e sua família real esperança pela primeira vez em anos. Ele estava se reconstruindo. Ele estava gerenciando um negócio imobiliário com sua esposa. Havia luz à frente. E então, em 2014, o rim transplantado falhou. Tom Prince estava de volta à diálise 4 horas por vez, 3 vezes por semana, por anos. E no início de 2022, complicações relacionadas ao câncer tiraram sua vida. Ele tinha 52 anos de idade. As homenagens que inundaram o mundo do fisiculturismo foram unânimes em seu luto. Hippie irmão, de pessoas que entendiam exatamente o que ele havia sacrificado. A história de Tom Prince não é apenas sobre uma fisiologia que desapareceu. É sobre um homem que conhecia o preço, o pagou em cheio e ainda assim ficou sem tempo. E é um capítulo essencial na história do que este esporte pode exigir de seus melhores. De uma crise médica devastadora para outra, exceto que o próximo homem em nossa lista conseguiu sobreviver a um prognóstico que teria quebrado quase qualquer pessoa. E a transformação física, possivelmente a mais extrema em toda essa lista. Flex Wheeler. Arnold Schwarzenegger, um homem não conhecido por distribuir elogios livremente ou sem propósito, uma vez chamou Flex Wheeler de o fisiculturista mais esteticamente perfeito que ele já tinha visto. Ronnie Coleman, o MR Olympia 8 vezes, afirmou claramente que Flex tinha a melhor genética do mundo. De 4 vitórias no Arnold Classic a vários prêmios como vice do Olympia, Flex Wheeler era, por todas as medidas, o atleta que o esporte do fisiculturismo estava esperando. Simetria, proporção, condicionamento, presença. Ele tinha tudo de uma vez, de uma forma que muito poucos humanos têm ou terão.
e seu corpo estava silenciosa e metodicamente se destruindo por dentro. Flex foi diagnosticado com FSGS focal segmental por volta de 1999 a 2000. Crucialmente, e isso não pode ser exagerado, seus dois pais carregavam a condição. Era congênita, não puramente uma consequência do uso de esteroides. Mas as exigências extremas do fisiculturismo profissional aceleraram o dano de maneiras que eram quase impossíveis de compreender. Os médicos supostamente lhe disseram que ele não sairia dos seus 30 anos sem insuficiência renal, que seus 40 anos trariam um transplante ou morte. Flex continuou competindo mesmo assim, porque é isso que esses homens fazem. Eles continuam. Em 2003, depois de 9 cirurgias em 11 semanas, ele entrou no hospital com 270 plauga, definido um monumento vivo da realização humana. E saiu com 160 plauga e 30% de gordura corporal. 110 plauguese. Se foram a devastação emocional de estar deitado em uma cama de hospital e sentir aquele corpo desaparecer dia após dia, sabendo que nunca voltaria na mesma forma, é algo sobre o qual Flex falou com honestidade crua e contundente. Um transplante de rim em 2003 lhe deu mais tempo, mas as complicações nunca pararam realmente. Então, em 2019, veio a notícia que parou o mundo do fisiculturismo. A perna direita de Flex Wheeler foi amputada abaixo do joelho devido a problemas de circulação, coágulos de sangue e o efeito cascata de anos de complicações relacionadas ao transplante. O homem com, por consenso geral, os maiores dons físicos que o esporte já tinha visto, estava agora lutando simplesmente para estar vivo. Até 2022 e 2023, seu rim doador estava mostrando sinais sérios de deterioração, infecções gastrointestinais estavam desencadeando crises de desidratação, e ele estava descrevendo dor crônica nas costas de 7 a 10 em uma escala de 10 todos os dias. E ainda assim, até 2026, Flex Wheeler tinha sobrevivido a um prognóstico de 6 meses de vida por anos. Ele lançou uma série no YouTube. Ele treina. Ele fala abertamente sobre depressão, sobre a perda de seus ganhos, sobre a realidade emocional brutal de assistir a um corpo que uma vez desafiou uma era se tornar irreconhecível até para si mesmo. Eu não desejaria isso nem para meu pior inimigo, ele diz. E quando um homem que passou sua vida escolhendo a dor diz isso, você escuta. O próximo fisiculturista em nossa lista também teve sua carreira encerrada por um único momento catastrófico. Exceto, no seu caso, aconteceu no meio de um photoshoot sob 665 palms com câmeras gravando. E sua primeira emoção quando ele caiu no chão não foi dor. Foi um alívio. Jean-Pierre Fuchs. Há acidentes de fisiculturismo. E depois há o que aconteceu com Jean-Pierre Fuchs em 2002. Um momento tão horrível, tão brutalmente visceral, que viveu na memória coletiva do esporte por mais de 2 décadas e ainda faz as pessoas recuar ao ouvir falar sobre. Jean-Pierre Fuchs era uma aberração emergente. Um homem com tamanho e densidade que genuinamente fez as pessoas questionarem se o esqueleto humano era capaz de suportar o que ele tinha construído. Múltiplas aparições no Olímpia, uma fisiologia que chamava atenção em uma sala cheia dos maiores homens do planeta. Ele estava posicionado, por qualquer avaliação razoável, para uma corrida muito significativa no topo do esporte. E então veio o photoshoot na Gold Gym para a Flex Magazine com 675 pelvis carregados na barra. Uma série de agachamentos que, para um homem de seu tamanho e histórico de treinamento, deveria ter sido difícil, mas viável. E então, em uma fração de segundo, colapso completo. Ele rasgou seu vastus medialis em seu quadríceps esquerdo e destruiu os ligamentos da patela em seu joelho direito. Ele caiu sob a barra. Os paramédicos entraram correndo. Ele ficou deitado no chão do ginásio imobilizado enquanto as câmeras que deveriam estar capturando sua grandeza em vez disso capturaram sua destruição. Sua carreira havia acabado. A recuperação levaria anos. Ele tentaria voltar, mas os joelhos, como ele mais tarde admitiria, nunca foram os mesmos.
Mas aqui é onde a história faz uma volta que ninguém esperava. Aqui está a reviravolta que separa a história de Jean-Pierre Fuchs de toda outra narrativa de lesão na história do fisiculturismo. Porque quando ele estava deitado naquele chão esperando ajuda, a emoção que sentiu, a primeira resposta emocional bruta e sem filtro ao momento que acabou com tudo, não era devastação. Não era luto. Não era pânico. Eu estava tão aliviado. Sério? Você realmente sentiu uma sensação de paz? Sim, eu estava deitado lá e digo, não, eu não tinha dor. Eu absolutamente não tinha dor. Alívio. Puro, imediato, alívio involuntário. Uma desculpa legítima, como ele mais tarde descreveria. Uma maneira de sair do ciclo implacável, desgastante e brutal de dieta e treinamento extremos em que ele estava preso há anos. Ele também admitiu arrependimentos. Não aprender inglês mais rápido em um esporte que era, em seu coração comercial, profundamente americano. Não apresentar o seu melhor em cada palco que ele ganhou o direito de ficar. Mas naquele momento de devastação física completa, o que sentiu foi paz. No pós-aposentadoria, Fuchs fez a transição completamente fora do fisiculturismo e para a boliche. E a fisiologia que uma vez fez as plateias respirarem silenciosamente evaporou. Fotos recentes mostram um homem de família feliz e saudável, quase irreconhecível para qualquer pessoa que apenas o conhecia do palco. Ele agora treina online, compartilhando o que sabe com a próxima geração. E um comentário de fã circulando infinitamente em fóruns de fisiculturismo talvez tenha dito melhor. Aquele acidente talvez tenha salvado sua vida. De uma carreira encerrada por uma lesão catastrófica para uma carreira encerrada por algo ainda mais aterrorizante. Um inimigo invisível que entrou silenciosamente no corpo de um homem e quase o matou enquanto dormia. Nossa próxima história é uma das mais dramáticas na história do fisiculturismo profissional. Chris Cormier. Longevidade no fisiculturismo profissional é quase paradoxal. As próprias coisas que permitem que um homem continue competindo no mais alto nível ano após ano, os protocolos extremos, o carregamento pesado de articulações e órgãos, o gerenciamento constante de um corpo sendo empurrado muito além de seus limites de design natural, também são as coisas que se acumulam silenciosamente no fundo, construindo em direção a um acerto de contas inevitável. Para Chris Cormier, aquele acerto de contas chegou em 2006 na Inglaterra da forma mais aterradora e inesperada imaginável. Quando sua carreira terminou, Chris Cormier havia competido em 72 shows profissionais. 72. Ele tinha reclamado 12 vitórias profissionais. Ele tinha sido vice do Arnold Classic 6 vezes. Um registro de consistência de nível elite que a maioria dos profissionais em qualquer esporte passaria uma carreira inteira perseguindo. Ele tinha treinado ao lado de Dorian Yates. Ele era, por qualquer padrão objetivo, um dos fisiculturistas profissionais mais realizados de sua era. Um homem que tinha absoluta, definitivamente, ganho seu lugar na conversa sobre os maiores de todos os tempos do esporte. E então ele estava se preparando para o Olympia na Inglaterra, treinando com Yates, e algo deu errado. Uma lesão relacionada ao fisiculturismo permitiu que bactérias entrassem em seu sistema. Aquela bactéria se moveu através de seu corpo e encontrou exatamente para onde queria ir, o ponto mais fraco. O lugar que tinha absorvido décadas de carregamento extremo e estresse. Meu back. Eu tive uma infecção espinal. Devido a bactérias de pele em meu sistema, foi para a parte mais fraca de meu corpo, foi meu back. Sempre foi meu back. Uma infecção espinal. Ele foi hospitalizado. Ele caiu em um coma e ficou lá por um mês. Quando acordou, não conseguia caminhar. Um amigo teve que sentar à beira de sua cama e explicar a linha do tempo. O que tinha acontecido. Quanto tempo ele havia estado inconsciente? Quanto tempo havia passado? A resposta relatada de Chris a tudo isso, ao acordar de um coma de um mês, ao ser informado que seu corpo estava lutando contra uma infecção espinal enquanto ele estava inconsciente, foi caracteristicamente, quase surrealista, focada. Vamos treinar para o Olympia. O fogo competitivo não sabia que deveria ser extinguido. Mas a realidade nem sempre é movida pela determinação.
A cirurgia se seguiu, lesões de tríceps agravaram o dano e a aposentadoria forçada se tornou inevitável. Ele documentou a experiência em seu filme Chris Cormier, I Am the Real Deal. Um título que dizia tudo sobre como ele escolheu enquadrar até mesmo o capítulo mais escuro de sua história. O condicionamento de elite, que definiu 72 aparições profissionais, lentamente desapareceu depois de cirurgias, tempo de treinamento perdido, e um corpo que tinha sido simplesmente solicitado a fazer demais. Ainda impressionantemente construído por qualquer padrão civil, mas irreconhecível no contexto do homem que uma vez foi um dos profissionais mais condicionados do mundo. Ele agora treina globalmente, admite sentir falta do próprio cheiro do ginásio pós-lesão e acredita, com uma convicção tranquila e não resolvida, que sem a infecção, um campeonato poderia ter sido seu. Aquela crença, e se persistente, é talvez o detalhe mais humano de tudo. E falando de declínios silenciosos que deixam os fãs com mais perguntas do que respostas, nossa próxima história é um dos maiores mistérios do fisiculturismo. Uma fisiologia dotada, espessa e assombrosa que simplesmente desapareceu. Mustafa Mohammad. Há algumas histórias de fisiculturismo onde o drama é alto, onde corações param, ossos quebram, infecções se espalham e manchetes são escritas. E depois há histórias como a de Mustafa Mohammad, silenciosa, lenta e de alguma forma ainda mais inquietante pela ausência de uma única catástrofe definidora. Porque quando tudo desaba gradualmente e sem alarde, é de alguma forma mais difícil entender, mais difícil processar, mais difícil aceitar. No pico de sua carreira competitiva, Mustafa Mohammad era algo de se contemplar. O profissional jordano-austríaco carregava aproximadamente 270 palpas-dinos do músculo espesso, denso e arquitetonicamente notável, com coxas tão suculentas, como os fãs descreviam, que se tornaram um tema de conversa em toda a comunidade de fisiculturismo. Ele ganhou títulos mundiais na ABA no início de sua carreira, fez múltiplas aparições no Olympia e no Arnold, obteve finalizações no top 10 e era o tipo de atleta que fazia os fãs falarem em hipóteses. E se ele pudesse acertar seu condicionamento? E se pudesse tudo junto no dia certo? O condicionamento, frustrantemente, nunca cooperou. Ele supostamente falhou em entrar no top 10 em 7 competições consecutivas em um período. Um padrão agonizante para um homem cujo potencial genético bruto parecia colocá-lo entre a elite. E então, em 2006, ele se aposentou, citando problemas nos rins e fígado, e o esporte continuou sem ele. O que aconteceu a seguir é o que torna sua história um dos maiores casos de mistério do fisiculturismo, como os deep dives do YouTube chamam. O empreendedorismo pós-aposentadoria, academias, suplementos, o manual padrão que as profissionais tentam, desabou espetacularmente. Dívida pesada, negócios falhados, contas médicas se acumulando sobre perdas financeiras. A economia que sua carreira deveria ter fornecido foi drenada. E o corpo, fora dos protocolos extremos que o mantinham, encolheu para algo que os fãs em 2025 e 2026 estão descrevendo como uma das transformações mais drásticas off-juice e no training na história do esporte. Não havia um colapso dramático no palco, nenhum coma, nenhuma amputação, apenas a longa, silenciosa e desgastante realidade de um corpo dotado e uma carreira promissora que ambos silenciosamente ficaram sem estrada. O mistério não está no que aconteceu, está em porque ninguém parecia vê-lo chegando, e porque o esporte deixou um de seus talentos mais interessantes desaparecer sem nunca realmente entender o que ele poderia ter se tornado. De mistério silencioso para coragem explosiva, pública e que muda o mundo, o próximo homem em nossa lista fez uma decisão que custou quase tudo e saiu dos destroços com a cabeça levantada mais alto do que qualquer um teria direito de esperar. Bob Paris. Em 1989, no pico absoluto de sua carreira, com o esporte do fisiculturismo a seus pés e acordos de patrocínio se acumulando, e um corpo que a revista Flex tinha classificado como a fisiologia única mais esteticamente perfeita que eles já tinham visto, Bob Paris olhou para tudo o que tinha construído e disse a verdade mesmo assim. Bob Paris era, por toda e qualquer medida honesta, uma obra de arte em forma humana, Mr. Universo, um competidor da era Lee Haney que fez o esporte parecer menos competição atlética e mais escultura viva. Suas rotinas de postura eram tão graciosas, tão deliberadas e artísticas, que mudaram o que as pessoas pensavam que o esporte poderia ser. Ele foi celebrado.
Ele foi adorado. Ele tinha exatamente o tipo de plataforma que a maioria das pessoas em qualquer profissão passa uma carreira inteira lutando para conseguir. Em 1989, no auge da crise de AIDS, Bob Paris se declarou publicamente gay, na mídia, na frente de todos, em um esporte e uma era onde ser abertamente gay não era apenas arriscado profissionalmente, era pessoalmente perigoso. Ameaças de morte chegaram por correio e telefone. Ele perdeu aproximadamente 80% de seus patrocínios e agendamentos quase da noite para o dia. Os juízes supostamente começaram a classificá-lo diferentemente. O esporte que tinha adorado seu corpo de repente não queria nada com o homem dentro dele. Ele também pressionou por testes de drogas no esporte e foi brutalmente honesto sobre o uso de esteroides em seu livro Gorilla Suit, que ele próprio chamou de o pecado imperdoável aos olhos de uma indústria construída sobre manter uma ficção muito particular. Ele se aposentou em 1991 com um show final em 1992 e saiu completamente dos holofotes. O que ele caminhou em direção era igualmente notável. Uma carreira como escritor, ator, ativista dos direitos civis e pioneiro da defesa da igualdade matrimonial muito antes de ser seguro, popular ou legalmente reconhecido na maioria do país. Ele construiu uma vida com seu parceiro, Rod. Ele escolheu autenticidade ao invés de aplausos. E aos seus 60 e poucos anos, o Deus esculpido de 220 pés é praticamente irreconhecível. Não porque seu corpo se destruiu em alguma crise médica dramática, mas porque escolheu, com plena consciência do custo, se tornar uma pessoa completamente diferente. O mundo do fisiculturismo perdeu Bob Paris porque não conseguia acomodar a verdade de quem ele era, e no espaço que aquela perda criou, ele construiu algo muito mais duradouro do que qualquer troféu. De um homem que foi expulso do esporte a um homem que escolheu deixá-lo, mas descobriu do outro lado da aposentadoria que a saída era mais difícil do que ele jamais esperou. Nossa próxima história pertence ao capítulo mais honesto, mais buscador, mais inesperadamente filosófico no monstro de massa Dorian Yates. Quando você é o Mr. Olímpia 6 vezes. Quando você passou anos em um ginásio de porão escuro em Birmingham transformando dor em uma filosofia. Quando você redefiniu o significado da palavra condicionamento para um esporte inteiro. Quando você fez sangue e entranhas em um modo de vida. Quem você é na manhã depois de decidir parar? Essa é a pergunta com a qual Dorian Yates tem lidado, pública e privadamente, por quase 3 décadas. E é uma pergunta que mais pessoas do que apenas fisiculturistas aposentados provavelmente deveriam estar se fazendo. Dorian se afastou da competição em 1997 depois de acumular lesões que seu corpo simplesmente não conseguia mais sustentar. Tríceps, bíceps, o impacto estrutural implacável de anos de carregamento extremo em um quadro que tinha sido solicitado a carregar mais do que qualquer quadro humano deveria razoavelmente suportar. Ele tinha ganho tudo. Ele estava pronto. E no momento em que a competição parou, algo muito mais difícil começou. Quando eu me aposentei, não está lá mais, então como me ajusto a isso? E isso definitivamente levou algum tempo. Depressão, desorientação, um colapso completo da identidade que tinha estruturado cada hora de vigília de sua vida adulta. Muitos ex-profissionais confrontados com esse tipo de vazio se voltaram para substâncias. Dorian se voltou para dentro, para yoga, meditação, pilates, equitação e eventualmente cerimonias de ayahuasca e um envolvimento profundo com a filosofia budista. O homem que uma vez se definiu inteiramente através da extremidade começou a procurar por algo mais durável do que um troféu de competição. A transformação física que se seguiu foi, por padrões de fisiculturismo, significativa. O monstro de massa de 260 lb lentamente se tornou notavelmente menor, ainda impressionantemente apto, mas reconhecivelmente humano de uma forma que a versão do palco nunca foi, um mestre zen onde uma máquina uma vez ficou. Ele gerencia academias agora. Ele treina. Ele fala abertamente, mais abertamente do que quase qualquer um de sua era, sobre o lado psicológico escuro do esporte. A dismorfobia corporal, a dependência de identidade, a forma como o esporte constrói homens e depois os deixa com nada quando a competição termina. Nós somos todos espíritos aqui para ter uma experiência física, ele refletiu em entrevistas de 2026. Vindo do homem que uma vez treinou como se estivesse tentando intimidar Deus,
Isso tem um peso particular. E de uma revolução interna silenciosa de um homem a um homem que fez um tipo de ruído bastante mais público, nossa próxima história é sobre um gigante gentil que chocou o mundo inteiro do fisiculturismo em um único concurso e depois, com graça característica, simplesmente decidiu desfrutar sua vida. Günther Schlierkamp. Há uma versão da história de Günther Schlierkamp, onde ele é um dos grandes e do esporte, um Bemut alemão de 300 Belk com uma personalidade tão quente e um sorriso tão genuíno que os fãs o chamavam de Sonny Boy, um homem que poderia ter, no dia certo, com o painel de jurados certo, sido um contendor muito sério do Olímpia. E depois há a versão real de sua história, que de muitas maneiras é mais satisfatória, um homem que olhou para tudo o que o fisiculturismo profissional estava lhe pedindo, fez um cálculo de olhos abertos sobre como ele queria que sua vida fosse, e saiu em seus próprios termos. Günther foi um regular do top 10 do Olímpia ao longo do início dos anos 2000, um competidor fisicamente impressionante e tecnicamente impressionante que poderia